O que são os importadores e exportadores OEA? Olha que papo legal que a gente vai ter agora, rapidinho, para vocês entenderem e entender como você se encaixa e o que precisa para sua empresa entrar nessa nova categoria. Acompanhe aqui esse vídeo para vocês. Vamos nessa? Gente, tudo bem com vocês? Entrando rapidinho mais em um vídeo, dessa vez eu vou falar sobre 2 e-books que eu mesmo criei, falando sobre comércio exterior para iniciantes. Mais legal de tudo, o custo é muito barato, gente. Vocês vão ter um material de qualidade ótimo e na mão de vocês. São e-books ou você pode até publicar eles. Olha que legal. Tá interessado nisso? Quer saber mais ou menos o preço e quanto que fica? Lembra, se comprar os dois, o preço reduz, tá bom? Ó, vou colocar o link aqui na descrição, aqui embaixo. E o mais importante, entre em contato conosco. A gente manda os e-books para vocês, mas o mais legal, tenha isso em mãos. Porque com isso, você vai conseguir entrar em qualquer empresa, você vai conseguir entender o que é o comércio exterior. Tá legal? Obrigado, pessoal. Uma boa aula. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos os inscritos, visualizações, a novos inscritos e a todas as pessoas que estão chegando no canal. Se você é novo, se inscreve nele. Se você é antigo, compartilha. Vamos dar uma força pro canal? Obrigado de coração, vamos dar sequência. Gente, a gente vai falar rapidamente hoje sobre um papo muito bacana que está rolando um zum no mercado e muita coisa, muita especulação e pouca gente tem conhecimento. O que é o importador e exportador OEA, ou seja, a empresa OEA. Tiago, não tenho a menor ideia o que se trata o OEA. Aqui em cima eu coloco uma aula sobre linha azul que eu dei muito tempo atrás. E o que acontece? Em tese, o OEA nada mais é do que a substituição da linha azul. A linha azul foi muito utilizada por empresas grandes que a carga simplesmente chegava no Brasil e já desembaraçava automaticamente. Era necessário fazer um monte de coisa para isso acontecer. O que acontece? O OEA, o Linha Azul, perdão, ele caiu há um tempinho atrás. E ficou num limbo, como acontece em algumas situações com o comércio exterior. E aí a Receita Federal voltou com a ideia da empresa OEA. Então, Linha Azul caiu, o OEA veio. Substituição? Sim. Qual que é a necessidade disso? É a empresa provar para a Receita Federal que ela pode desembaraçar a carga de uma forma diferenciada, mais rápida, mais ágil, mais facilitada. Ah, mas Thiago, qualquer empresa pode fazer isso? Sim e não. E quando eu falo sim e não, é porque depende muito da capacidade da sua empresa. De quão você quer testar e provar que aquilo realmente vai funcionar. Por que eu falo isso? O OEA nada mais é do que o seguinte: carga chegou ou está chegando no país, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. Carga vem dos Estados Unidos via marítimo. Está chegando no Brasil, já tem Ciscarga, já está tudo lançadinho, bonitinho, certo, meio que disponível para dar a entrada e quando chegar a carga, desembaraçar. Isso é um processo simples, processo regular. O OEA, ele pode até acontecer de desembaraçar ainda quando está em mar, ou seja, em trânsito, mas com todo o passo a passo feito, o Ciscarga lançado, já está apontado no Siscomex e tudo mais. Porém, a grande diferença do OEA para o Linha Azul, antigo Linha Azul, e que descansa em paz, digamos assim, é que o OEA ele depende da sua empresa chamar uma consultoria responsável por exatamente aquilo. Muitos despachantes aduaneiros
sabem o caminho das pedras para isso. Mas não são todos os despachantes aduaneiros que conseguem te ajudar com isso. Requer uma série de fatores. Vou dar um exemplo muito fácil. Para você conseguir a certificação OEA, a sua empresa importadora e exportadora, você vai precisar chamar a Receita para fazer uma auditoria na sua empresa, quanto a tudo. Por exemplo, quantas importações foram feitas, quantas importações daquele NCM específico foram feitas, quanto foi declarado, quanto tempo aquilo demorou, quanto tempo aquilo foi desembaraçado. Tem uma série de fatores, o quanto a sua empresa está pronta para receber uma certificação dessa. É muito mais do que simplesmente um radar ou alguma coisa mais específica, mais para frente. Inclusive aula sobre radar aqui em cima. Mais para frente eu vou dar uma aula sobre o que as outras empresas, o despachante precisa, ou um agente de carga precisa para poder operar, mas isso mais para frente. E aí vem o fato do OEA. O OEA, ele não mexe apenas com as importações e as exportações. Não. A Receita Federal, ela vai querer ver absolutamente tudo da sua empresa. Quantos funcionários tem, se os funcionários estão em dia, como é o pagamento, como é em relação a impostos. Tem uma série de fatores. E isso costuma demorar de 1 ano a 2, essa consultoria ou essa auditoria, até ser chancelado, aprovado e assinado. Mas Thiago, tá assinado o OEA, minha empresa é OEA e beleza, vamos começar a tocar o assunto. Morreu o assunto com a Receita? Não. A grande diferença é que o OEA ele precisa ser renovado de tempos em tempos. Ou seja, você está aprovado, está tudo certinho, beleza, tá ótimo? Sim e não. Deixou de cumprir um fator importante, por exemplo, a sua empresa, por algum motivo, pediu recuperação judicial. Ela não pode continuar com ela. A sua empresa ela diminuiu o quadro de contratados e começou a contratar via MEI, CNPJ, etc. Ela pode ter graves problemas e perder o OEA. O OEA, eu costumo dizer que ele é uma linha tênue. Se você pender para cima ou para baixo, para cima é ótimo, digamos assim. Digamos que a sua empresa tem um faturamento hoje de 10 milhões e daqui 5 anos vai ter de 15 milhões. Fantástico. Fantástico, ajudou a faz drawback, enfim, o que for. Olha sobre drawback aqui em cima. Faz drawback, etc e tal. Fantástico, você vai estar fortalecido com alguma coisa maior. Mas a sua empresa começou a pender para baixo, o faturamento caiu, pediu recuperação judicial, ou teve problemas com a Receita, começou a dar canal vermelho, começou a dar canal cinza, começou a fazer uma classificação de NCM errada. Olha lá, sobre NCM aqui. Começou a ficar avisada, você perde o OEA. E aí, perder o OEA e reconquistá-lo, volta o trabalho lá atrás, aquele de 2 anos, auditoria e tudo mais. É a Receita que faz isso? Não. Sou eu que chamo a Receita para fazer isso? Não. São empresas contratadas, isso que fique muito bem claro, são empresas contratadas que vão te auxiliar com isso para você enviar toda a documentação para a Receita e a Receita dar a chancelada, a aprovada. Mas é a Receita que vai te aprovar aquilo ou não. Mas Thiago, a minha capacidade financeira é baixa, mas eu tenho por onde explorar e por onde crescer. Fantástico, ótimo. Se você quiser o OEA, se prepara. Se prepara porque, além disso, é um custo alto. Mas vai custar em torno de 20 mil reais, por exemplo. Se for para lá na frente ter um benefício de menos armazenagem, uma velocidade maior de desembaraço de carga e etc e tal, que normalmente tem sido rápido, espetacular. Não, mas eu vou usar o OEA com drawback. Fantástico. Aí você está ajudando a tua empresa a ter uma saúde financeira melhor. Então o OEA é importante? Muito. Mas ele tem que ter um controle absurdo naquilo. Vale a pena? Depende mais de você, da sua empresa,
do que de um consultor chegar e falar assim, você vai conseguir. Se você estiver apto a isso, pronto a isso, e ter um planejamento financeiro, estrutural, ou seja lá o que for, institucional, manda ver. Manda ver, porque esse tipo de certificação, ele é reconhecido até lá fora. Então, não é só pela questão de colocar no teu site, sou certificado OEA. Não. É uma questão do teu fornecedor lá fora se sentir confiante com aquilo, se sentir seguro com aquilo e até te dar uma questão diferenciada quanto a pagamento. Fala aqui sobre pagamentos. Tá bom, pessoal? E para o seu cliente também a mesma coisa. Olha, você é reconhecido pela Receita Federal do seu país que você é idôneo, perfeito, fantástico e ainda tem uma certificação disso. Olha que legal. Vale a pena ou não vale? Então, depende muito da saúde financeira e da saúde da sua empresa. Lembrando também que ela pode ser cortada ou ela pode ser incrementada. Depende de como a empresa é estruturada. Tá bom, gente? Pessoal, aula diferenciada. Eu queria falar sobre a OEA há um bom tempo, mas o mais importante, a gente vai desenvolvendo esses temas aos poucos, tá? Gente, vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês com qualquer coisa. Além disso, estou disponível também para fazer, por que não, consultorias. Tô aqui, pura e simplesmente. Tá bom, gente? E além disso, eu vou pedir também, os novos, se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábados com papo com o especialista. E além disso, curtam, compartilhem, comentem e, mais importante de tudo, joga conhecimento para frente, porque isso está ajudando a vocês, a mim e a outras pessoas em volta que querem aprender sobre comércio exterior. Tá bom, pessoal? Aí não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e ajudarem o canal e fazer a mesma coisa. Vamos melhorar o comércio exterior? Conto com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e tenha uma ótima aula.